Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o filme Uma Ideia de Você. Já gravei aqui nesse canal alguns vídeos de filmes que eu costumo chamar de comfort. Sabe aquele tipo de filme que você às vezes está num sábado, num domingo, nublado, ou aquele friozinho, mas você quer assistir algo para não pensar muito, mas é uma história legalzinha, que tem um finalzinho que na maioria das vezes é bem meloso, que faz com que você continue acreditando no amor. Então, esse filme é um deles. Está disponível no Prime. Lembrando que esse vídeo tem spoilers, então se você liga para spoilers, assiste o filme primeiro, depois você volta aqui e escute o vídeo. Dito isso, vamos lá. Como eu disse anteriormente nos outros vídeos, eu não curto muito filmes com esse estilo, né? Eu gosto de histórias de amor, entre aspas, reais, né? Que na maioria das vezes o final é triste. Então assim, Closer, Her, 500 Dias com Ela, Um Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, enfim, eu gosto de filmes com finais tristes, com finais trágicos. Esses romances água com açúcar, eu não curto muito não, mas esse eu gostei. Tem temas interessantes assim pra gente conversar. O filme gira em torno de dois personagens, na verdade, né? Que é a Selene, interpretada pela Anne Hathaway, que eu vou comentar bastante sobre ela nesse vídeo, algumas coisas que eu pensei ao assistir esse filme. E o Reyes, acho que se diz assim. A história desse filme é baseada numa fanfic do Harry Styles. Não sei se você conhece esse cantor, mas ele fez parte de uma boy band que fez muito sucesso ali nos anos 2010, ali, por aí, né? Fez muito sucesso, o One Direction. E esse filme, a história é baseada numa fanfic com esse cantor. O que acontece? A Selene, ela tem uma filha que está ali na faixa dos seus 16, 17 anos de idade. Ela é divorciada, foi traída pelo ex-marido dela. Ela, no filme, não diz exatamente a idade dela, mas dá a entender que ela está na faixa dos 40 anos. Ela trabalha numa área assim, de decoração, coisa de arte e tal. Vive razoavelmente bem. E o que acontece? Essa filha dela vai para uma espécie de um festival. Meio que vamos tentar dar uma contextualizada aqui para a galera, né, entender melhor o que eu tô querendo dizer. Tenta imaginar tipo um Lollapalooza da vida, um The Town, entendeu? Um festival tipo assim. Só que o combinado era o pai levar a garota. Só que deu um BO lá e o pai não pôde levar, né? Coisa do trabalho. Ficou nas costas da mãe, da Selene, levar. Aí beleza. Ela levou a filha lá para esse festival para ela encontrar esse cantor dessa boy band que ela gosta muito. Só que a Selene, ela acaba conhecendo esse cantor, que está ali na faixa dos 20 e tantos. Eu acho que no filme ele está ali no máximo 20 anos, assim, 22, 23 anos, assim. Então, há uma diferença de idade entre os dois aqui, de aproximadamente, sei lá, 17 anos, 18 anos. Eu acho que não chega a ser 20 anos. Mas vamos colocar como se fosse 20 anos de diferença entre os dois. A química dos dois é muito boa. Então, esse filme, ele não é espetacular a ponto de eu colocar no meu top 10 melhores comédias românticas que eu já assisti, mas ele traz um tema que pelo menos eu, né, tô assistindo bastante em alguns filmes, mas de uma maneira diferente, porque é do ponto de vista da mulher. Por que eu tô falando isso? Você vai entender. Então ela vai lá, conhece o cara, os dois começam a conversar, a flertar e pá, eles ficam. Nada de novo sob o sol, né? Se espera esse tipo de coisa num filme assim. Só que esse filme, ele trata de um assunto que é o seguinte, que não é somente a diferença de idade, mas é a opinião dos outros. Então, assim, há uma diferença de idade aqui entre os dois, vamos colocar assim, né, de uns 20 anos de idade, vamos botar assim, 18, 20 anos, assim, né? Só que essa diferença de idade pesa muito, não para ele, mas para ela. Vou repetir. A diferença de idade não pesa para ele. E o filme, ele é muito bom em mostrar isso porque ele é um astro. Então, tipo assim, é um cara que tá em várias capas de revista, no Twitter, Instagram. Ele é um fenômeno, assim, né? Ele é novinho, ele é um fenômeno. Mas ele não liga pra idade da Selene. Ele gosta da Selene. Ele realmente gosta dela.
tá fazendo uma turnê ali e tal, né? Fica junto com ela, leva ela pros shows. Então, tipo assim, eu vou ter um show em Paris, vamos comigo. Você vai ser como se fosse a minha assessora. Só que aí que tá, a galera da boy band dele é tudo molecote novo também, mas que só anda com mulher nova, entendeu? Sei lá, mulher que é vlogueira, fitness, que é dançarina, sei lá, só anda com mulher nova. E ele tá ali, né, com a Selene. E, cara, tem muitas cenas sutis aqui que a Selene se sente extremamente desconfortável, não com o Reis, mas com o grupo dele, entendeu? Com a galera ali da idade dele. Porque essas garotas, essas mulheres ali, meio que apontam para ela algo que ela sabe, mas quando está com ele, procura não olhar tanto. Que é o quê? Que é a idade. Então, assim, tem uma cena que eles estão num hotel e as mulheres estão tudo lá com biquíni e tal. Aí ela olha o corpo de uma, que ela tira a canga assim, né? O roupão e tal. E ela fica insegura. E ela coloca um maiô. Só que, cara, nessa cena eu dei risada. Por quê? Por que eu dei risada nessa cena? Cara, é a Anne Hathaway que tá interpretando essa mulher. Você acha mesmo que em que universo a Anne Hathaway se sentiria insegura com o seu próprio corpo perto de outras mulheres? Tipo assim, dentro desse contexto, né, do filme. Se fosse uma atriz ali que não tivesse esse padrão da Anne Hathaway, eu acreditaria muito mais nessa cena. Tipo, quando eu vi essa cena, eu falei assim, não, cara, eles não estão fazendo isso. Tipo, porra, olha o padrão da Anne Hathaway para se sentir insegura diante de outras mulheres. Só que quando eu pensei isso, que eu tô falando agora, eu mesmo me corrigi depois pensando assim, cara, mas eu não sou mulher. Eu não sou mulher, eu não sei o que é ter uma insegurança em relação ao próprio corpo, sendo eu uma mulher, tá ligado? Porque assim, para um homem, o homem ele não sofre tanta pressão estética e de um padrão estético também como a mulher. Então, por exemplo, você pode entrar num supermercado agora e ver um cara barrigudão, com o peito todo cabeludo, com o sovaco todo peludo, com uma bermuda de tactel e sandália de dedo, andando tranquilamente assim. Uma mulher, se na cabeça dela ela tá, sei lá, 5 quilos a mais do peso que ela em tese deveria ter, ela não usaria um cropped. E se usasse um cropped ou um top ou algo assim, as pessoas iam olhar. Por quê? A pressão estética da mulher é muito maior do que no homem. É muito maior do que a do homem. Tipo, tem que ser magra, não pode ter celulite, não pode ter estria, não pode ter culote, não pode ter o busto, não pode ter pelo, não pode ter joanete, não pode ter gordura localizada, não pode ter braço flácido, não pode ter boca fina demais, não pode ter uma sobrancelha que não está bem desenhada, não pode ter um cabelo que não tiver hidratado. Então, assim, são várias pressões estéticas ali, né, em cima da mulher. E a Anne Hathaway, ao longo da carreira dela, se você entra tipo em Facebook, redes sociais, assim e tal, muita gente elogia a Anne Hathaway pelo seguinte, ela, como é que é? Ela não envelheceu nada, ou caramba, vai ter o filme agora do Diabo Veste Prada 20 anos depois e ela não mudou nada, ela continua linda, não sei o quê. Ou caramba, parece que ela não envelheceu, né? Ela casou, teve filho e continua linda, não sei o quê. Cara, isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. Quem segue a Anne Hathaway no Instagram, ou quem já viu ela sem maquiagem, mano, é completamente diferente. Tipo, a indústria pinta a Anne Hathaway aqui não como uma pessoa, mas assim, como uma figura barra signo, que é a ideia da mulher que, mesmo com o passar dos anos, não envelhece. Só que a Anne Hathaway, qualquer pessoa, porra, olhando as fotos dela de anos atrás e hoje, sem maquiagem, ou em alguma turnê, de algum, tá ligado, de filme assim e tal, vai perceber que ela fez procedimentos estéticos. Ela não fez como a Nicole Kidman, por exemplo, que, porra, na atuação dela você não consegue nem perceber a diferença entre uma emoção e outra. Tipo, o rosto da Anne Hathaway, ele é um rosto que, para a maioria das pessoas, é um rosto lindo.
É um rosto perfeito. Caramba, essa mulher, pô, tem 20 anos que eu assisti O Diabo Veste Prada e o rosto dela continua o mesmo. Só que, cara, ela tem procedimento estético. Pode ter sido, né, foi um procedimento, sei lá, mais suave, entre aspas, né? Ou algo muito específico, sei lá, alguma coisa na boca ou na testa, um botox, alguma coisa assim. Mas ela fez. Então, assim, Hollywood tem essa parada de não permitir que as mulheres envelheçam, né? Principalmente atrizes. Tem atrizes, porra, excelentes, mas que quando chegam numa certa faixa etária, começam a perder papel. Tipo, por exemplo, eu não sei a idade que você tem, que tá escutando esse vídeo, mas na década de 80 e 90 tinha uma atriz chamada Meg Ryan. Tenta imaginar todas as comédias românticas que faziam sucesso naquela época. Cara, ela era a pessoa, ela tava em todos os filmes. Sabe a irritação que a maioria das pessoas tem hoje em dia de ver o Pedro Pascal na maioria dos filmes? Então, era a Meg Ryan com comédias românticas. Só que ela chegou a uma determinada idade que ela perdeu o papel, porra. Ela perdeu o papel. Outro exemplo, a Jennifer Lawrence. Cara, a Jennifer Lawrence, ali pra 2010, 11, 12, era a atriz mais bem paga do mundo. Ela protagonizava uma das melhores franquias e de filmes, assim, tipo... Porra, na época que o Robert Downey Jr. tava ganhando, sei lá, 60 milhões da Marvel, coisa assim, ela tava ganhando muito. Ela era a atriz mais bem paga do mundo. Ela fez O Lado Bom da Vida, que ela ganhou o Oscar de melhor atriz, uma das mais jovens a vencer o Oscar de melhor atriz, com uma comédia romântica, o que é muito raro a academia, né, dar esse tipo de prêmio para uma atriz que está fazendo comédia romântica. Ela fez vários filmes, tipo Mãe, com Darren Aronofsky, né, o mesmo diretor de Cisne Negro. Ela fez Serena, ela fez Joy, que ela também teve uma indicação ali e tal, ela tem junto com o Robert De Niro. Cara, ela é uma atriz foda, foda da geração dela. Virou mãe e passou dos 30, 30 e pouco, não é tão chamada, entendeu? Tipo, Hollywood é assim quando as mulheres envelhecem. Só que com a Anne Hathaway, eu fiquei pensando nisso quando eu assisti esse filme. Eu falei assim, cara, a Anne Hathaway, ela não me passa essa... Como é que eu posso dizer? O drama da personagem eu não consigo comprar se eu estou vendo diante de mim a Anne Hathaway, cara. Com a skin da franjinha quadrada, entendeu? É impossível, pô, você assistir uma personagem interpretada pela Anne Hathaway e acreditar que ela está insegura diante de algumas meninas que estão ali, que têm, sei lá, 15, 16 anos a menos que ela, sendo que ela é muito mais bonita do que essas garotas, tá ligado? Eu não consegui comprar durante o filme isso, que ela se sentia desconfortável, insegura com os olhares, tipo, cara, Anne Hathaway é uma das atrizes mais bonitas de Hollywood. Mais bonitas de Hollywood, assim. Se essa personagem fosse interpretada por uma atriz que não estivesse tanto dentro desse padrão, porque a Anne Hathaway está dentro desse padrão, eu compraria mais a ideia do filme. Eu compraria mais a ideia do filme, mas a Anne Hathaway ela é muito bonita. E dificilmente eu consigo comprar a ideia que uma pessoa com a aparência dela, dentro dessas circunstâncias, se sentiria insegura diante dos olhares dos outros e tal. Porque, inclusive, é exatamente o argumento que as pessoas usam. Nossa, parece que ela não envelheceu nada. Ou, pior, as pessoas relacionam, né? Ela continua linda, não envelheceu nada. Tipo, atrelando, no caso, a beleza dela ao fato dela não ter envelhecido. Como se envelhecer automaticamente transformar... Entende? Tivesse uma relação ali entre o envelhecimento e a feiura. E a beleza e a juventude. A Anne Hathaway, ela passa por isso. Tipo, é só você, porra, se você assiste os filmes dela, e olha que ela já mudou de aparência várias vezes, assim. Corte de cabelo, maquiagem. Qualquer pesquisa no Google você vê, assim, com o passar dos anos, né, a aparência dela. Mas ela continua sendo uma mulher padrão. Ela continua sendo uma mulher padrão e é um padrãozaço, assim. É um padrãozaço. Então, no filme, né, ela começa a se relacionar com o Reis, escondido, só que eles são flagrados, né,
em Paris, se não me engano, um fotógrafo vai lá e tira uma foto dos dois. Aí, puf, explode a notícia. Bom, ele tá namorando uma mulher que tem idade para ser mãe dele, ou ela vai destruir a boy band e tal. Nossa, ele tem problemas com a mãe, será? Caramba, que nojo. Como que ele tem coragem de ficar com uma mulher que tem a idade para ser mãe dele, não sei o quê. Aí todo mundo começa a comentar, todo mundo começa a comentar. Ela tem o seguinte movimento: eu não vou ver as redes sociais. Olha a opinião do outro aí, né? Eu não vou ver a opinião, né? Os comentários das pessoas e tal. Só que na escola da filha dela, todo mundo começa a falar. Todo mundo começa a falar. Nossa, caramba, como que sua mãe teve coragem de fazer isso, não sei o quê. Que nojo. Nesse momento, você começa a pensar no seguinte, que o filme, ele não está falando somente de um relacionamento onde os cônjuges possuem uma diferença de idade. Não, o filme está tratando de um assunto muito mais sério, que é o seguinte: qual é o peso que você dá em relação à opinião das pessoas sobre a sua vida e sobre o seu relacionamento? Porque ela dá um peso absurdo. Ele não dá um peso. Olha só, o cara é um astro, um cantor ali, britânico e tal, em ascensão, porra, famosíssimo. Ele não liga. Ele não liga e ele não quer ficar com elas escondidas, na encolha, no sigilo. Não, ele quer namorar com ela realmente. Ele não liga. Tipo, não, estamos namorando mesmo e tal. Só que ela liga. A opinião das pessoas, a opinião da filha, a opinião das pessoas e a influência que a opinião das pessoas tem em relação à filha dela, o olhar das pessoas em relação a ela. Porque aqui há uma cena também muito interessante, né? Quando explode essa notícia, ela tá andando ali para ir até buscar a filha dela, aí um monte de gente olha com olhar de reprovação e julgamento, mas um monte de mulher na faixa etária da dela e um pouquinho mais velha elogiam ela. Caramba, porra, isso aí, você tá com um novinho, não sei o quê. Nossa, gostei muito da notícia. Então, assim, existe esse mix também aqui de olhares, que é o seguinte: ao mesmo tempo que tem uma galera que julga, que diz, nossa, a diferença de idade é muito grande, tem idade para ser seu filho, papapá. Existe também uma espécie de, tipo assim, admiração e talvez uma invejinha, um desejinho ali do tipo, nossa, olha lá, né? Tipo, essa mulher ocupando uma posição que, em tese, é reservada na maioria das vezes aos homens. Então, assim, para a nossa sociedade, entre aspas, muito tranquilo você ver um cara de 40, 50 anos com uma mulher de 20. Mas se a sociedade vê uma mulher de 50 com um cara de 25, as pessoas julgam. Então, assim, só você, sei lá, pega o Roberto Justus e as esposas dele. Pega o Amado Batista, pega o Francisco Coco, pega o Zé de Abreu, enfim, tem uma cacetada de exemplos de atores e artistas que tem uma diferença de idade de 30, 40, 45 anos. Ninguém fala nada. Mas se você vê uma atriz tipo a Maria Padilha, que se eu não me engano deve ter 62 ou 63, e o namorado e o esposo dela, eu acho que tem 34, eles têm uma diferença de idade ali de 28 ou 29 anos. As pessoas se chocam. Você pega o Macron, se eu não me engano, a esposa dele tem 72 e ele tem 47. E as pessoas, né, falam sobre isso e tudo mais. Então, quando ela tá andando ali na escola da filha e recebe esses olhares, é o que exatamente acontece na nossa sociedade. Né? Esse julgamento por parte de algumas mulheres, e ao mesmo tempo esse sentimento de tipo assim, caramba, eu estou vendo uma mulher ocupando uma posição que na maioria das vezes eu só vejo homens ocupando essa posição. Só que a opinião do outro aqui começa a pesar muito para ela, muito para ela, muito para ela, muito para ela, a ponto dela fazer o quê? O que todo mundo espera, né? Terminar. Só que nesse ponto no filme eu não curti tanto, porque eu não consegui comprar. Eu vou brincar com essa frase de novo. Eu não consegui comprar a ideia do filme. Assim, os dois têm química. Tem química. São dois atores que possuem muita química. Mas o desenvolvimento dos personagens e o roteiro eu achei muito fraco. Então, assim, é um drama. Ou melhor, é uma comédia romântica que possui um drama que, se ele fosse um pouquinho melhor desenvolvido, o filme seria muito melhor.
entendeu? Toda essa parte da insegurança dela em relação ao próprio corpo, a cena foi bem piegas, eu não consegui comprar. Toda a insegurança que ela tem em relação aos comentários das pessoas. A própria atriz, tipo, cara, eu não consegui comprar a ideia desse filme. Tipo, cara, é a Anne Hathaway. É a Anne Hathaway. Ah, mas não sei o que é diferente. Mano, é a Anne Hathaway. É a Anne Hathaway. Não tem como, porra, eu comprar essa ideia, entendeu? Da Anne Hathaway, insegura com o próprio corpo, querendo usar maiô diante daquelas mulheres que ela é infinitamente mais bonita do que elas. Eu sei que o filme tentou trazer essa discussão, né, da diferença de idade, né, da insegurança que uma mulher, por exemplo, 40 a mais pode ter em relação às outras mulheres mais novas, ou, por exemplo, o passado do parceiro dela que ficou com mulheres mais novas, ou talvez um medo de ser trocada por uma mulher mais nova. Eu compreendo que são questões importantíssimas, sérias, que poderiam ser melhor desenvolvidas nesse filme, mas não foram. Então, assim, as cenas são bem clichês e bem piegas em alguns momentos, entendeu? Tipo assim, vamos dar um exemplo. Você quer uma cena onde um cara extremamente poderoso, você vai lembrar de algum filme eu falando isso, de um cara extremamente poderoso que usa terno e gravata, que não tem tempo quase pra nada, que tá sempre metido em reuniões, encontra uma moça desajeitada que é insegura, jovenzinha e usa óculos. Aí você quer que ele se encontre, que os dois se encontrem, né? Qual que é o método que a maioria dos roteiristas usam em cenas como essa? Deixar cair no chão os livros ou as pastas. Aí ela vai lá e deixa cair, né, com o joelho no chão. Ai, meu Deus, me desculpa, eu sou tão desastrada. Aí ela vai lá e mexe no cabelo. Aí o cara vai lá, super poderoso, abaixa e pega as pastas ali olhando no olho dela. Não, não tem problema, é assim mesmo, é o primeiro dia, papapá. Aí os dois vão lá e tem uma troca de olhar. Cara, isso para mim é extremamente piegas, entendeu? É um clichê extremamente piegas quando o diretor quer mostrar alguma cena específica e ele usa métodos clichês. É um filme muito clichê, né? Tem vários clichês aqui. E qual é o maior clichê de todos? Um final feliz. Um final feliz que na maioria das vezes na vida real não aconteceria. E qual que é o final feliz desse filme? Ela termina com ele, eles tinham uma espécie de um código. Que código era esse? Ele deixava um relógio na casa dela ou no ambiente onde eles estavam, só como pretexto para poder buscar o relógio. Então eles têm uma briga ali, terminam, ela termina com ele, não é ele que termina com ela termina com ele, e ele fala, tipo, nossa, eu vou esperar você daqui a 5 anos e tal. Por isso que eu acho que no filme, ele possivelmente devia ter 25 anos. Porque com 5 anos a mais seria 30. É uma idade que para nossa sociedade o cara não é visto como tão novo. Então, tipo assim, se é um cara de 25 namorando uma mulher de 40, um exemplo, né? Uma diferença de idade de 15 anos. A sociedade pode olhar esse cara de 25, entre aspas, como um garoto, apesar de não ser. Mas 30 anos é uma idade que dificilmente a sociedade vê como um garoto, entendeu? Então eu pensei isso, porra, 5 anos. 5 anos não é qualquer... Esse número não é por acaso. Eu imaginei, porra, ele deve estar com 30. Daqui a 5 anos ele vai ter 30 e ela pode ter ali, sei lá, 50 ou 45. Um exemplo. Aí passa 5 anos, né? Ele sai dessa boy band, igual o que aconteceu com o Harry mesmo. E tá ali num programa de entrevistas, ele deixa uma barbinha meio rala assim, crescer, né, para marcar a passagem de tempo, né, que ele tá mais velho. As roupas que ele tá usando é uma camisa social com um blazer por cima, uma calça social ali com um sapato, uma parada assim mais elegante, sabe? Não é aquelas camisetas regatas que ele usava expondo os braços todo tatuados ou com o cabelo arrepiado nem nada. Passa uma ideia, uma imagem de um homem mais maduro. Aí ele tá ali na entrevista e tal, aí ele fala, não, que eu tenho que voltar pra eu acho que é Las Vegas o lugar. Não sei se é Las Vegas ou nos Estados Unidos, na América ali, nos Estados Unidos. Que ele diz que ele vai fazer uma turnê, que ele precisa encontrar alguém. Isso 5 anos depois. Aí ela tá deitada no sofá, vendo a entrevista dele. Aí o filme acaba. Tipo, dá a entender que ele
vai ao encontro dela, né? Que os dois ficam juntos após 5 anos. A gente sabe que esse tipo de coisa não existe na vida real, né? Tipo, alguém esperar 5 anos a outra, aí você pode dizer assim, não, Daniel, mas o meu pai, quando conheceu a minha mãe, os dois moravam a 500 quilômetros de distância e se encontravam apenas uma vez por mês, meu pai juntava dinheiro porque ele trabalhava num carrinho de cachorro-quente e ele andava a pé 30 quilômetros para ver a minha mãe. Beleza, eu acredito. E digo mais, são histórias como essa que faz com que as pessoas continuem acreditando no amor. Tipo, alguém que esperou pela outra 5 anos, entendeu? Isso é muito. Isso faz parte de todo um enredo que leva o sujeito a continuar acreditando no amor. Essa ideia de tempo, de esperar, de sacrifício, né? Olha, Jacó trabalhou 7 anos e depois trabalhou mais 7 anos por Raquel. Tipo, no total ele ficou ali 14 anos com Raquel, não, com. Não, é Lia e. Lia foi a primeira esposa de Jacó, né? Meu Deus, agora eu esqueci. Raquel foi a mulher de Isaac. Enfim, tem uma história da Bíblia que um homem ficou trabalhando para o sogro durante 7 anos porque ele queria casar com a segunda filha. Só que o sogro obrigou ele a casar com a filha mais velha. Então ele teve uma penca de filho com a filha mais velha do sogro dele, que ele não gostava, mas ele só teve somente 2 filhos com essa segunda esposa que ele realmente amava, que foi o José e foi o Benjamim, que eu esqueci o nome dessa mulher agora. Mas o exemplo que eu estou tratando aqui é o seguinte, essa ideia de sacrifício, né? De espera, de eu vou esperar por você, papapá e tudo mais. Isso é clichê, né? Tipo, aqui no final do filme, ele esperou durante 5 anos e tal, e os dois ficam juntos. Óbvio que um filme como uma comédia romântica, desse tipo, não pode ter um final triste, né? Tipo assim, eu curti o filme, esperava muito mais, assim, por vários pontos que eu falei nesse vídeo, né? Eu não consegui comprar a ideia desse filme, mas a história é muito interessante nesse sentido, porque todo o drama do filme gira em torno em relação à opinião dos outros sobre o relacionamento dos dois, entendeu? E a idade aqui pesava não para ele, mas para ela. A idade foi um peso para ela, assim. Os comentários das pessoas em relação aos dois, o comentário das pessoas em relação, né, a ela com a idade dela, as inseguranças dela, mas o filme ele não consegue tratar e desenvolver bem todas essas questões e esses dramas da personagem. E você não, eu pelo menos não consegui comprar, entendeu? Não consegui comprar essa ideia, tipo, que ela realmente tinha essa segurança e tal. Porque assim, a Anne Hathaway também, ela é uma excelente atriz, né? Eu gosto muito dela. Vencedora de Oscar também. Mas assim, ela também sofre com o que Hollywood faz com as mulheres quando chegam a uma certa idade, né? Fez muita comédia romântica, muito filme assim, Água com Açúcar, entendeu? Eu não me lembro do último filme dramático assim, que eu assisti da Anne Hathaway. O primeiro que me veio em mente falando agora foi Interestelar, eu acho. Os Miseráveis. Mas ela fez Oito Mulheres e um Segredo, ela fez um estagiário lá com Robert De Niro, enfim. As escolhas dela como atriz. Tem um filme também chamado Instinto Materno, que eu até gravei aqui, que eu esperava muito também, mas não achei isso tudo. Então, assim, é uma atriz que tá fazendo muito filme desse tipo, né? Fez ao longo da sua carreira, né? Sexo, Amor e Outras Drogas, né? Enfim, ela é muito boa em comédias românticas. Mas esse filme aqui eu não curti muito não, assim. Mas é um filme comfort. Ah, tô querendo assistir um filme e tal, no sábado. É um filme comfort, que fala sobre amor, né? Que traz essa mensagem, né? Que o seu amado pode esperar por você, é, que o tempo pode maturar melhor as coisas e às vezes você pode não estar com essa pessoa hoje, às vezes não é o momento certo para você ter essa pessoa certa agora, mas no momento certo você vai ficar com essa pessoa que é a sua pessoa, entendeu? Todas essas mensagens clichês tem aqui no filme.
ceninhas que possivelmente a galera deve ter feito corte e edição no TikTok, colocando alguma música romântica no fundo, com certeza você vai encontrar. Ceninhas melosas de namorados ali abraçados em frente à piscina, ou passeando, jantando em algum restaurante, ou cenas bem sensuais ali de sexo, ou aquela coisa de tipo terminar o sexo, não, pede o que você quiser aí e tal. Entende? Tem tudo isso nesse filme. Tem tudo isso nesse filme. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima.